Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live do nosso Box 4, aula 3 com o Scarp Decor hoje. Uma caixa, nossa caixa maior a gente vai fazer com mais técnicas diferentes e com uma flor nova. Hoje a gente vai fazer uma florzinha bem delicada que eu tenho certeza que vocês vão amar, certo? Então vou já colocar na câmera 2 pra gente já começar nosso projetinho. Deixa eu ver quem tá aqui comigo, a Cláudia, super beijo. Deixa eu arrumar bem essa câmera. Acho que vai dar pra ver aqui bem. Tentar ficar sentadinha. Marcinha, Tati, Vânia, Angélica, boa tarde. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas à nossa aulinha de sábado. Muito bom. Vamos lá. Então, nossa caixa. Deixa eu colocar, puxar aqui meu apoio. Tá com som não, tá? Acho que sim. Quem tá no Face aí comigo consegue dar um retorno pra gente se o som tá ok? Que o Guilherme irá me abandonar aqui sozinha. Quero saber se vocês estão ouvindo ok aí. Então aqui, a gente já estava com o nosso projeto adiantado, com liçãozinha que eu deixei aí pra vocês, certo? Está tudo ok. Então, perfeito. Beijo, gente, bom jogo. E daí a gente vai usar o que pra fazer essa caixinha? Vamos usar a nossa folha principal, que a gente ainda tem. E a gente vai usar a nossa folha floral, certo? Pra fazer a parte de fora. E a gente vai começar por ela mesmo. Então, dentro, como eu havia já comentado com vocês, eu já passei o betume, chocolate, lixei. E aqui embaixo também já passei o betume, chocolate e lixei. A tampinha também fiz isso. Passei betume e aqui também passei betume, tá? Por que que eu não passei por fora? Porque eu quero fazer essa viradinha aqui com vocês. Então, não fiz essa parte. Quero fazer, não a viradinha, eu quero encapar essa borda pra ensinar vocês também como fazer o acabamento. Embora não tenha muito segredo, mas pra gente fazer diferente, né? Que é isso que a gente tá testando aqui no nosso box. Então, vamos começar pela tampa? Vamos lá. Vamos começar aqui pela cola branca. Tudo bem, Kátia? Um beijo, boa tarde, meu amor. Vou pegar um pratinho aqui. E vou passar, então, nessa parte aqui, ó. Deixa eu só ver uma coisa. Ah, a gente vai fazer uma viradinha assim. Vamos fazer uma viradinha. De cima pra baixo não dá, mas aqui vai dar. Então, vocês já vão entender o que eu vou fazer. Então, vou passar bem uniforme. E aí, eu vou pegar essa parte aqui do papel e vou fazer o seguinte, ó.
Como eu vou querer virar, eu vou vir aqui. Eu acho que vai dar certo. Tenho a impressão que vai dar certo fazer isso. Então, ó, eu dou uma centralizadinha e dou uma olhada. Que eu acho que vai chegar. Tá vendo? Então, para os ladinhos eu vou deixar excesso. E aí, vou ter que levantar. Essa é a tampa. Isso, amada. Oi, Shirley. E vou passar a nossa espátula. Deixa eu achar uma espátula aqui nas minhas coisas. Vai pegar um pouco a cabecinha da menina, tá? Mas tem nada não. Tem nada não. A minha prioridade é mesmo o nosso mapa. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar e eu vou cortar, vou refilar essa parte aqui. Vamos lá. Vou vir aqui, ó. E vou refilar aqui. E as duas laterais. São as duas laterais da horizontal, né? Que tá... Da horizontal não, aqui da vertical que estão sobrando. Ó, vai dar aqui. E aqui também vai dar, tá vendo? Por que que eu não quis virar pra cá, gente? Porque pra cá a gente ia cortar quase no pescoço dela. Opa, desculpa. E eu achei que ia ficar meio macabro. Porque aqui a gente vai conseguir colocar a plaquinha. Sabe? A gente consegue dar um charminho e tal. Agora aqui embaixo eu achei que ia ficar estranho. Então, aqui a gente vai fazer de outra maneira, a emenda, tá? Então, olha que legal também. Essas tampas que a gente tem agora aqui no Ateliê de Coisas, que são as tampas montadas 100% aqui, elas têm esse acabamento certinho. Que não tem aquela viradinha da tampa que nós fizemos na outra caixinha. Então, ela dá perfeito pra gente descer o papel. Olha que bacana que fica o acabamento também. Então, é um outro jeito de fazer o revestimento quando a gente tem um grauzinho aqui certo na nossa caixa. Tá dando pra entender o que eu tô querendo dizer? Então, quando aqui é retinho, a gente pode fazer isso aqui, tá? Então, ó, aqui eu vou simplesmente fazer assim, ó. Vou passar bem passadinho. E vou passar aqui a espátula. Olha que lindo que fica. E vou fazer pro outro lado. Pra eu colar essa lateral, eu tenho que me certificar que aqui em cima tá bem coladinho. Tá vendo que eu até dobro, ó, e ele não descola? Então... eu tenho que fazer bem justinha, porque, ó, quase não sobra nada pra lixar. Certo? Olha que fácil, gente. Ai, eu amo essa parte do papel. Oi, paizinho. E aí, agora a gente vai dar aquela lixada por desencargo de consciência. Embora sobra bem pouquinho, tá? Ó.
E daí eu vou tirar essa partezinha daqui de cima pra gente encapar com a outra. Vou apoiar aqui no meu baldinho pra minha lixa ter espaço. Tem alguém que tá fazendo comigo? Vocês só estão de olho hoje. Só de olho. Então, tirei toda aquela, né, aquele fio do papel que fica grosseirão. E aí agora eu vou só fazer a emenda desses dois ladinhos aqui, tá bom? Pra emendar, eu não vou usar essa parte aqui. Eu vou usar já a parte que eu vou colocar embaixo do meu papel, que é essa daqui, que é o floral, tá? Essa é a parte que eu vou usar, esse avesso, é o que eu vou usar em todos os meus outros lados da parte de baixo. E eu vou aproveitar ele aqui e aqui, nesses dois ladinhos. Então, vamos lá. Vou passar aqui a cola. E a Gabriela causou aqui. Vou passar aqui, ó. E vou posicionar. Tentando não deixar excesso, tá, gente? Tentando não deixar excesso aqui na frente. Quanto menos excesso eu tiver lá na frente, melhor o meu acabamento. Passei um pouco da minha espátula. Ó, aqui ainda ficou um pouquinho, mas eu vou vir e vou cortar com o estilete. Tanto aqui, quanto aqui. Bem rente. Já dá uma continuidade. Depois a gente vai vir com as nossas lixinhas para dar o acabamento. E agora o outro lado. Da mesma maneira que eu tô fazendo aqui, numa outra coleção, de repente no outro papel, eu poderia virar pra cima e pra baixo. E de repente fazer uma emenda pra lá e pra cá. Então também é uma opção. Então vamos lá, posiciona sempre aqui no limite, né, da minha tampa, pra não ficar muito papel lá em cima, ó. Passo bem a espátula.
Edilane, boa tarde. E aí, olha lá. Já venho com a dobradeira e faço bem os cantinhos. Então, nessa parte aqui e nessa, eu vou passar lixa. Ó, vou passar lixinha. E na outra eu vou passar a nossa lixinha mais fininha, nas outras partes. Então agora nas emendas eu passo essa minha lixinha. E olha lá, 100% encapada por fora. Tá vendo? Oi, Fabi! Boa tarde! Então, ó, maravilha, né? Linda, linda. Eu vou sombrear com pincel, não vou sombrear com carimbeira, mas aqui, ó, na virada, eu não vou sombrear, pra não fazer a divisa. Eu vou sombrear só aqui, ó, vocês vão ver. E essa parte da frente aqui. O restante eu não vou sombrear. Então, o que eu vou fazer? Pra gente depois, né, pra gente aproveitar, otimizar nosso tempo, eu vou passar uma demão do verniz aqui, nessa tampa. Que aí, enquanto vai secando, eu vou fazendo a forração da parte de baixo dela, tá bom? Então, eu vou pegar meu rolinho aqui, que tá limpinho. Depois por dentro, lembra que eu falei que a gente vai usar os cards que a gente tem pra gente decorar. E aí depois a gente faz também a nossa florzinha nova. Oi, Gi, tudo bem? Uma camadinha do verniz de sempre, verniz acrílico brilhante da Acrylex, tá bom? A gente vai passar uma camada dele então aqui.
Pronto. E aí a gente vai... Ó, deixar secar pra sombrear. Tá bem aqui nos cantinhos. E aí a gente vai pra parte de baixo, então. A parte de baixo a gente vai fazer ela toda no floralzinho. Então, lembrando que a gente pintou, né? E aqui dentro depois a gente vai colar uns cardzinhos também. Todos eles meio bagunçadinhos. Então vamos lá. Passando bem a cola. Esse shake box que a gente usou na nossa caixa na caixa convite, né, na primeira caixa, a gente lançou ele em 6 cores diferentes aqui pra vocês. Essa semana eu vou compartilhar, eu já fiz mostruário deles. Vocês já vão também encontrá-los no site também essa semana. Então ele já vem todo pintadinho, que nem o branco, só que em mais cores. Então vocês vão encontrar no vinho, ficou maravilhoso no vinho, no verde industrial, que é linda essa cor, no verde oliva, muito bonito também, azul pérsia, que é um azul um pouco mais escuro que o azul royal, rosinha, um rosa meio nude, bem bonito também. E depois já as cores. E no branco, como vocês receberam. Então, essa moldurinha fez tanto sucesso que a gente vai ter ela em linha aqui na loja. E essa moldura do Shake Box, a redonda, que a gente vai usar hoje, também. A gente vai ter ela nas 6 cores, pintadinhas no MDF. O pessoal gostou bastante. Então, a gente resolveu lançar ela em outras cores. Depois eu vou postar pra vocês verem. Que coisa linda. Vamos lá, fazendo as emendinhas. Gente, essa caixa é muito gostosinha de fazer, né? Vocês viram? Primeiro que ela já vem com a bordinha pronta, então não tem que pintar. Depois que enveniza não engrossa, né? Passa bem a dobradeira, só aqui no cantinho. E vamos para mais um lado. Ferimento de trabalho. Cortei meu dedinho de papel. Aqueles cortes ardidos. Mas vamos sobreviver. Dobradeirinha.
último lado, então. Ui. Fez ui mesmo. Parece que dá pra ver até o barulhinho quando corta o papel, né? Faz até um barulhinho. Vou aproveitar que acho que a Ligia tá aí também ainda, né? Parece que eu tô tirando um pouco da câmera do Insta. Deixa eu colocar assim. Essas reguinhas que você e a Rê me mandou, Ligia, eu tenho algumas aqui na loja. Eu vou mandar pra vocês aí no grupo. Não todas, mas algumas. Mas eu fiquei pensando também que no box 5... a gente vai utilizar a coleção da Lili Negrão, em parceria com a Leico Arte, que chama Mimos, que ela tá maravilhosa, tá bem bonita. E daí, quem sabe a gente não produz aí juntas uma reguinha personalizada pra vocês, dessas que você me mandou, né? Já que a gente tá nessa vibe do Scrapbook, então a gente faz uma especial Box Empreender. Então, vou mandar compartilhar com todas vocês aí no grupo. E aí depois a gente pensa em uma que seja mais genérica e que a gente consiga usar bastante, tá bom? Então a gente vai passar agora a lixa tanto na parte aqui como nessa parte aqui. Sempre bom, né? Eu fico feliz de estar fazendo parte dessa evolução. Ai, meu Deus. Cuidado só pra não manchar meu papel. Prontíssimo. Vamos tampar só pra ver como vai ficar? Ah, já tô apaixonada. Olha só. Toda forradinha. Né? E aí, o que eu vou fazer? A parte de baixo, eu vou mostrar novamente a aplicação da carimbeira, né? Pra quem, de repente, sei lá, começar pela aula 3... de repente, as meninas que não estão acostumadas. Então, a tampa eu vou fazer com a tinta, certo? E a parte de baixo eu vou fazer com a carimbeira. Então, vamos lá. Vou usar minha carimbeirinha aqui. Essa que eu tenho é uma carimbeira importada, mas temos também aquela que não tá aqui agora, da Toque, que eu usei na outra aula. Mas o jeito de usar... é sempre o mesmo que eu uso, gente. Pego a esponjinha de maquiagem e vou fazendo aquele contorninho aqui, levinho.
certo? Só pra dar o... pra não pesar, né? Não ficar grosseiro. Só pra fazer um esfuminho. Claro que também isso é muito pessoal, né? Tem gente que gosta de carregar um pouquinho mais, gente. Então, é de gosto. Eu gosto de fazer fininho mesmo. Fazer só um esfumado. Então, a parte de baixo eu vou fazer dessa maneira. Ah, eu gosto muito desse retorno de vocês. E sempre que eu conseguir, né, assim, acho que eu pensar em ferramentas que sejam mais tranquilas, a gente vai mandar vai escolher como projeto, né, nos nossos próximos box, sempre um alvinho diferente, uma cartonagem que vocês consigam reproduzir, né? Tem muitos modelinhos de álbuns que precisam de muitas ferramentas, né? Tipo a crop, enfim, às vezes a encadenadora. E aí, realmente, eu não quero limitar vocês também. Mas sempre que eu conseguir desenvolver projetos, né, que com poucas ferramentas a gente consiga construir, vai para vocês aí dentro do box. Pra gente, né, cada vez mais ir adquirindo mais técnicas. Oi, Anãozia, tudo bem? Vânia, você também gosta fininho? Eu também gosto, fininho. Então, eu passo em todos os cantinhos mesmo. Até na bordinha eu passo de lá pra cá e daqui pra lá, ó. Tudo passadinho já. Mas a dificuldade de sombrear é normal também, viu, Kátia, no comecinho, é normal. É como eu sempre falo, é um treino, né, tanto no pincel, até na própria carimbeira eu acho que tem que ter um pouquinho de treino mesmo, pra fazer mais uniforme, pra fazer mais delicado. Então, ó, dá pra ver, né, que ficou um esfumadinho aí no cantinho, ó lá. E daí eu vou voltar então pra minha tampa, pra gente fazer o sombreado, né? Aí, como eu falei, eu vou fazer com uma tinta marrom escura. Marrom escura. Da Acrylex tem o rústico também que dá pra usar, né? Aí fica bonito. E aí eu vou fazer então aqui na horizontal e nas laterais. Essa parte aqui não vou fazer, como eu falei, pra não cortar o desenho. Quero dar uma continuidade. Então aqui, ó. Uma demão do verniz já é suficiente pra proteger.
certo? Aí, aqui na frente eu vou fazer, ó, pra dar um acabamento nessa linha. Quem não vai fazer com o pincel, que nem eu tô fazendo, passa a carimbeira. Ou quem também quiser deixar sem a carimbeira também. Se ficar certinho, também não vejo problema nenhum de não passar nada. Daí aqui eu não vou passar, porque eu não quero cortar o mapa. Eu vou voltar aqui pra cima. Ó lá. Aqui. Daí, desse lado aqui, eu vou fazer só aqui no final. Que aí no final eu vou fazer nela inteira. No final e na bordinha. Aí aqui eu vou fazer nas 4 laterais, nessa parte inferior. Tem alguma de vocês que é de Curitiba? Que tá aqui no grupo? Semana que vem eu vou estar aí, em Curitiba. Eu vou participar do evento de aniversário da Criar. Pra quem não conhece, a Criar é uma loja, uma papelaria, que vende os produtos da My Memories, né? Na verdade. Não só da My Memories, outras partes de papelaria, que fica lá em Curitiba, que eu fui deter durante, acho que bem uns 3 anos. E aí eu vou participar desse evento, vou participar como aluna, quis ir como aluna para eu aprender mais técnicas, né? É sempre bom a gente aprender coisa nova e aí com certeza compartilhar aí com vocês. Então eu vou secar para eu fazer os cantinhos, tá? Deixa eu secar aqui. Deixa eu ver se o soprador está ligado. Está. Uma delícia lá, né, Kátia? Eu fui o ano passado. Bom, a primeira vez que eu fui pra Curitiba, eu tinha acho que 14 anos que eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento com a Dayara, né? E nossa, foi muito bacana. Eu fiquei lá, acho que foram uns 3 dias e aprendi muitas técnicas. Foi bem legal, assim, pra mim. Depois eu voltei no ano seguinte, de novo, porque eles ofereciam treinamento para lojista, né? E aí eu voltei no ano seguinte. Oi, Sil! Ah, menina, mas quando não não usei frio aí, todas as vezes que eu fui,
Ano passado, aí, então, daí eu fui com, eu acho que aí eu já tinha 15 ou 16 anos, de novo, lá na Daiara. E daí, depois eu fui ano passado, no aniversário da Karina. E foi muito legal também. E a gente passou frio. Mas também acho que era nessa época, por isso, né? Que é sempre frio. Fala pra mim. Porque, menina, a gente passou frio. Quer dizer, eu tava de casaco, eu passei menos, mas eu fui com a Daia passou frio porque só tinha levado um blazer, assim, sabe? Não tinha... Tem que ser quentinho, né? Tem que ser aquele casaquinho. E o vento, né? O vento que mata. Mas eu vou preparada, pode deixar. Então, ó, eu tô fazendo só nos cantinhos, tá? Ai, tô muito apaixonada por essa tampa. Olha, eu confesso que eu já fiz muitas peças com essa coleção. Muitas mesmo. Inclusive, tinha uma época que a minha irmã chegava aqui e ela falava: nossa, mas essa menina vai ficar colada em todas as caixas agora? Só tem esse papel aqui na loja? Mas eu nunca tinha feito uma caixa assim virada. E eu gostei muito do resultado. Espero que vocês gostem também. Pior que no frio dá mais fome, né? A Kátia falou agora friaca, sim, no frio dá muita fome. Pronto. Aí, vamos lá. Vou secar para passar já mais uma camada de verniz, porque ainda vão ser mais 2 camadas. Então, vou passar mais uma, secar, passar a última. E aí, enquanto vai secando a última, a gente vai produzir nosso shake, a gente vai produzir a flor, certo? Olha, eu tenho licença poética, Lige, pra falar que ela está tomando café mesmo, tá? Como essa menina era eu, e seria eu tomando café, olhando para o mundo, né? Olhando, e exatamente essa cena, quando eu e a mãe tivemos a nossa primeira conversa, eu disse, eu queria uma menina assim, tipo, com os cabelos assim, que é assim que a gente fica. Quando eu sou, principalmente quando eu preciso pensar, eu sou das que abaixa o som pra pensar no carro quando eu tô dirigindo. E quando eu chego em algum lugar que eu preciso me encontrar, eu tipo faço esse coquinho podre e coloco alguma coisa pra prender meu cabelo, sabe? Tipo, eu faço isso. Então a ideia realmente era assim, quando chega no aeroporto, é essa sensação que eu tinha, tipo de vamos olhar pra algum lugar pra gente entender como a gente vai chegar aonde a gente precisa. E era assim que eu queria, ela de costa, cabelo bagunçado. Eu gosto muito dela. Eu gosto também da proposta dela. Como eu já tinha feito um porta-retrato que eu tinha considerado ela, eu quis dessa vez ensinar o bolsinho pra vocês.
Mas eu adoro, não posso, né, até redundante falar o quanto eu gosto dessa proposta, desse papel. Vou secar, e aí eu vou passar uma última, mas aí vou deixar secar naturalmente. Pra gente ir preparando as outras coisas. Ai, meu Deus. Desculpa. Bordinha. E bordinha. Tem mais um, mais essa. E agora eu vou deixar secar naturalmente, certo? Então, ó, ao total, gente, 3 camadas de verniz eu dei, hein? Então, foi uma pra sombrear e depois eu finalizei com mais 2. E se quando secar eu não achar bom, darei mais uma. Então, vamos lá. A sobra da semana passada ficou, quer dizer, sobrou da caixa convite e depois sobrou uma parte ainda com esses 5 cards. E aí a gente vai usar eles, lembra que eu tinha falado que a gente usa ele pra colocar dentro, eles assim, espalhadinhos. E até o que tinha sobrado do porta-retrato, né? Que foram esses 2 aqui, ó. E aí quem quiser acrescentar também, ó, essas 2 partes também sobraram do porta-retrato. E daí quem quiser acrescentar também elementos da folha de elementos, lembra que a gente combinou de ir recortando uma folha de elementos para colocar dentro do mini álbum depois para decorar, né? Lembra que a gente já deixou isso de lição, até depois a Fátima falou lá no grupo, enfim, eu confirmei. Então, a gente vai também, pode considerar colocar também algumas coisinhas, quem quiser, tá? Eu quero manter, tipo que nem a gente fez no porta-retrato mesmo, até para ficar um composê. De repente a gente faz uma venda casada de caixa com porta-retrato. Então, eu vou soltar esses, pra depois a gente dar uma posicionada ali e eu dar uma ideia de como fazer o detalhe por dentro. Outra dica também, eu uso muito do betume chocolate, eu gosto sempre de compartilhar com vocês, assim, no dia a dia eu uso muito dele mesmo, vocês sabem, até quem me acompanha desde o começo, sabe que as minhas lives tem muito do betume nas bordas. Mas eu sei que tem gente que não gosta, tem gente que prefere pintar mesmo, né, cor. E não há problema nenhum nisso. Inclusive, eu mantenho o betume, gente, justamente pra não ficar aí com um monte de produto e tudo mais. Mas vocês que têm aí em casa, de repente, quer passar um tom de tinta por dentro e colocar o cartão postal pra ficar, de repente, mais delicado, né? Quer pintar com rosinha pra não ficar com essa, né, com essa técnica mais rústica que, querendo ou não, deixa o betume, vocês podem tranquilamente, tá?
sempre que eu falo, é só pegar uma paleta que tem a ver aí com um dos cards, com o fundo da coleção e trazer pra pintura. Então, de repente, quem não quer usar o bitume, não tem problema. Eu não gosto só de ficar inventando muito, porque, né, querendo ou não, a gente acaba acrescentando mais produtos no projeto. Então, por isso, mas pode mudar sim. Quem quiser fazer diferente. Então, eu vou ficar com esses cards aqui, certo? Eu vou deixar meus verniz secar e depois a gente cola eles lá dentro. Talvez esses daqui eu tenha que cortar também, né? Pra fazer assim uma ponta e tudo mais. Então, vou deixar ele aqui de lado, tá bom? O que eu fiz no nosso shake? Já, vamos lá. Eu já dei uma adiantada numa parte que eu tinha aqui dele. Esse shake maravilhoso. Deixa eu ver se ele tá certinho. Ele está certinho? Sim, ele está certinho. Olha lá. Eu só colei um no outro, né? E passei aquele branquinho, que nem nós fizemos no retangular. Colei uma moldurinha na outra. Agora aqui eu vou tirar a proteção. Acho que tá difícil, hein? Ai, meu Deus, deixa eu ver a live do Insta pra não cair. Ah, que bom, Cláudia, fico feliz. Eu adoro também usar o betume. Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou salvar essa primeira parte porque nós já estamos indo para 54 minutos aí, antes que caia do nada, tá? E vocês no Face continuem aí comigo. Então, eu vou salvar essa primeira parte, que aí enquanto vocês vão entrando de volta aqui no Insta, eu vou tirando essa película, tá bom? Voltem aqui, hein? Beijo. Deixa eu colocar aqui aula 3, parte 1. Quando o desenho tem vários cortezinhos, né, não sai tão fácil. Ele sai meio que por partes, mas vai dar certo. Deixa eu ver devagarzinho, vai tirando. E eu estou com medo de ir com o estilete e riscar o acrílico. Mas acho que não vai ter jeito. Vou ter que dar uma forçadinha aqui. Oi, Regina. Oi, Célia. Boa tarde. Já falei horrores. Deixa eu ver se foi aqui no Insta. Um minutinho. Foi. Então, deixa eu colocar de novo. Pronto. Agora foi.
Aí uma pontinha ou outra que não for, depois eu tiro. Tá pegando bem no meu cortezinho aqui, essa parte da película. Olha que lindo que fica, gente, o brilho. Não esqueçam de tirar, viu? Então, vamos lá. E aí aqui também eu já vou tirar desse. Tá bom, Rê, não tem nada não, meu amor. Mais tarde você vê. Só falei que eu não me esqueci das suas ceguinhas. Já falei com o pessoal aqui. Vou mandar lá no grupo. Depois que algumas eu tenho. Vamos limpar essa parte. Deixar limpinho aqui. Pronto. E aí agora, neste momento, a gente vai fazer a nossa florzinha. Deixa eu pegar minha pinça. Ah, quer ver que minha pinça não tá aqui? Não pode ser. Não pode. Ah, não, tá aqui sim. A gente vai fazer o seguinte. Nós vamos ter aqui. Nós vamos ter as nossas florzinhas, lembra delas, né? Sobrou uma no do nosso kitzinho, que inclusive eu separei a minha pérola para colocar aqui já nela. Então sobrou uma. Se eu não me engano, é que agora eu não tô com nenhuma aqui para comparar. Se eu não me engano, ela é do tom mais roxo, né? Acho que ela é do tom mais roxo. E essa aqui a gente vai fazer. Eu vou tentar dar um zoom aqui no Insta, pra aparecer bem. A gente vai pegar uma das pétalas e vamos colocar... Vamos cortar aqui em formato de coração, ó. Vamos tirar um coração dessa pétala. Pra isso, vou ter que esquentar minha cola quente. Deixa eu pegar aqui minha cola quente. Essa florzinha, o ideal é fazer ela com cola quente ou com a cola instantânea, tá? Cola quente ou cola instantânea. Gente... Às vezes parece que tem a impressão que tem alguém tampando o negócio da tomada, que a gente não consegue encaixar, né? Oi, Lica! Lica, você me abandonou. Hoje você e a Lu. Eu fiquei esperando vocês na aula da tarde. Só entra e eu já falo um monte, né? Achei que vocês vinham hoje na aula. E aí da outra, olha só. Da outra a gente vai tirar só uma pétala. Tá? Ó, só uma pétalazinha. Então, ó, vou mostrar em detalhes. Pra vocês verem. Vou mostrar aqui pro pessoal do Insta. Imagina, meu amor, não tem nada não, não precisa se desculpar. Só senti falta de vocês. Então aqui saiu uma pétala e aqui saiu tipo um coração. Tá vendo? Aqui só tem uma pétala e aqui um coração. Aí, beleza, vamos deixar essa pétala aqui e esse coraçãozinho aqui. Essas duas aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui no meio e vai tirar um círculozinho aqui, ó. A olho, gente, tá vendo? Sem medo de ser feliz. Ó. Bem a olho mesmo, tá vendo? Eu venho e tiro. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar um círculozinho aqui também, ó.
certo? Então, tanto na do coração como... Deu pra ver? Fiz só um excesso. Até dá pra fazer isso depois, cortar por fora, vocês vão entender, pra ela não ficar pontuda. Mas eu acho mais fácil fazer dessa maneira. E aí, o que a gente vai fazer? Deixa eu esperar minha cola quente esquentar aqui. E a gente vai colar e fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Assim, ó. Ó. Vai colar. Tanto essa como essa. Tanto a do coração como a que saiu uma pétala. Tá vendo que ela fica meio pontiaguda? Tá vendo que ela fica meio pontiaguda aqui no bumbum? Mas assim ainda tá ok, tá? Não pode ficar muito. Se a gente não tira esse redondo, fica muito lá embaixo. Então, a gente vai fazer isso. Em uma outra, a gente só vai abrir um pouquinho as pétalas, que nem a gente fez na outra, no outro modelinho que eu mostrei pra vocês. E aí, a gente vai só dar uma modelada, que essa daqui vai ser a primeira que a gente vai fazer. Eu pego um palitinho, um cabo de pincel, qualquer coisa e faço isso aqui, ó. Ó. Só pra baixar a pétala. Tá vendo? Que a pétala dá, só pra dar uma modeladinha, ó. Tomando cuidado pra não abrir meu ferimento. Eu vou dar uma mescladinha aqui, um movimento. Olha lá, ficou assim. E aí, essa eu vou colar uma na outra. Deixa eu ver, parece que a minha cola quente esquentou. Então, eu venho e coloco um pouquinho da cola quente, ó. E seguro. Quem preferir a instantânea, pode, tá, gente? Quem preferir a instantânea, pode. Ó como ela vai ficar. Coladinha assim. E essa daqui também a gente vai colar. Então, vou colocar uma bolinha de cola. E a gente vai colar também. E aí, dá aquela ajudada com a pinça. Dá aquela ajudadinha com a pinça. Bom, beleza, fiz isso. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha pinça e o coração e vou fazer isso aqui, ó. Tipo fazer um copinho. Na verdade, a pinça é só pra ajudar, ó, tá vendo? Eu vou fazer tipo isso aqui, ó. Um copinho. Quem não se encontrar com a pinça, pode pegar o cabinho de um pincel ou alguma coisa. É mais pra dar um movimento, ó, alguma coisa assim. E vai fazer. E aí, a gente vai também colar com cola quente, mas não tão fechado. A gente vai colar, ó, pra ele ficar um copinho assim. Porque aquela uma pétala ainda vai aqui dentro, tá? Aquela uma pétala ainda vai aqui dentro. Então, ok. Fiz isso. Então, eu vou vir colocar uma gotinha aqui, ó. Essa florzinha é um pouquinho trabalhosa, mas ela fica uma graça, vocês vão ver. Vou dar um trabalhinho, mas fica uma graça, ó. Então, fiz um copinho, tá vendo? Só que aí, o copinho, depois eu vou diminuir, porque senão ele vai ficar muito alto aqui dentro. Então, beleza, eu vou deixar ele de ladinho, depois a gente diminui.
E vou pegar essa daqui. Vou dar uma modeladinha nela. Primeiro, ó, essa pétala. E aí, vou dar uma colada nela também. Aí, eu vou precisar um pouco da ajuda da pinça. Pra colocar um pinguinho de cola. Olha lá. Vai ficar um copinho menor. Certo? Tipo um canudinho, ó. Tipo um canudinho. Beleza. Fizemos isso. Aí, essas pontinhas aqui, ó, a gente também vai dar uma modeladinha, ó. Eu venho aqui com um palito, um pincel, um boleador, enfim. Faço uma pressão aqui pra abrir um pouco. Faço nessa também. E aí, a gente vai montar. Certo? Tá dando pra entender? Deixa eu montar. Então, eu vou passar a cola quente na bundinha e vou preenchendo, tá? Então, vou passar aqui, ó. Vou colocar aqui, porque a minha cola quente o fio não chega. Nessa hora, gente, eu prefiro a cola quente, por quê? Porque ela meio que dá uma estabilidade pra essa flor ficar mais altinha, tá? A cola branca não dá muito e a cola instantânea também não. A cola instantânea às vezes umedece muito o papel. Então, nesse momento, é melhor a cola quente. E aí, a gente encaixa essa florzinha assim de um jeito que ela fique mais em pezinha. Porque lembra que ela tem aquele pezinho, né? Assim, fica meio altinho. Quando vocês colarem, vocês vão perceber. É uma flor que a gente fala que é modelada. Aí, a gente vai pegar o nosso canudinho aqui, ó, e vai testar. Então, ó como ela vai ficando mais altinha. Tá vendo? Ó, ela já vai tendo camadas. Aí, a gente vai vir e vai cortar com a tesoura. Então, eu vou cortar mais ou menos aqui, ó. Vou dar uma testada se ela tá muito alta, se precisa cortar um pouquinho mais. Eu acho que precisa. Então, a gente vai testando a altura que a gente quer deixar a nossa florzinha, certo? Vou pegar esse biquinho e vou dar uma forçadinha nele também. Não muito pra ele não rasgar, só um pouquinho. Aí, vou abrir ele um pouquinho. Daí eu testo aqui, ó. Vou com a minha pinça e vou dando uma abridinha. Deixa eu ver. Acho que eu vou tirar mais um pouquinho. Então, eu vou, ó, de pouquinho em pouquinho. Por isso que é bom colar lá em cima, porque se a gente cola lá embaixo, na hora que eu vou cortando pra encontrar a altura, ele desmonta. Então, ó, aqui ficou legal. Vou vir e vou colocar a cola quente. Pera aí que eu vou tirar aqui pra vocês, pra chegar perto da cola quente. Coloquei cola quente. E aí, eu vou vir, ó, e vou encaixar aqui no meio.
Aí eu uso aí a minha pinça pra me orientar. Certo? Deixo bem bonitinho meu miolo. Deixo ele colar. E nessa hora, eu já diminuo aqui. E já aproveito a minha cola quente pra eu encaixar esse aqui, ó. Olha lá. Olha que gracinha que ela é. Aí, o que que eu faço? Essa parte aqui, gente, que eu quero preencher um pouquinho mais, vocês vão ter uma florzinha a mais aí, né? No meu caso, tinha 11 no meu saquinho, mas era pra ter 10, né? Em todos. Então, a gente vai, como a gente vai ter uma a mais aí. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai tirar pétalas, vai modelar, que eu vou querer 3 pétalas agora, dessa florzinha aqui, ó. Eu vou modelar. E vou encaixar para dar mais volume. Então, eu gosto de fazer dessa maneira e depois eu vou encaixando e vou dando mais volume aonde eu preciso. O que é dar mais volume? Vocês vão ver. Então, ó, eu corto de uma florzinha, eu corto 3 pedacinhos. Certo? Eu vou dar uma modelada nela, pra ela, né, pegar um formatinho, claro. Fiz isso. E aí, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar um pinguinho de cola quente. Na verdade, aqui pode até ser a cola branca, nem precisa ser a cola quente. Que aí a cola quente pode ser que fique em excesso, aí não fica bonito. Mas, ó, eu venho aqui e vou fazer essa parte aqui, ó. Peraí que eu achei que ela ficou muito altinha ainda. E vou fazer tipo um triângulo em volta desse miolo que eu já deixei. Gente, eu amo essa flor. Ela dá trabalho? Sim, mas ela fica linda. Ó lá, faço um triângulo em volta dessa florzinha aqui. Depois que secar essa cola, depois que secar essa colinha branca, o que que a gente pode fazer? A gente pode vir e modelar com um palitinho pra fora, né? A gente pode abrir de novo pra fora essa pétala. Então, ó. Olha que interessante que ela fica. Ó que belezinha. Ó que belezinha. E aí, quando ela seca, a gente joga pra baixo um pouco a pétala. Certo? Gostaram de aprender essa florzinha? Quem quiser colar com a cola quente, até pode, mas tem que tomar cuidado porque nesse momento depois não vai nenhuma. Então, assim, as outras ela tampa bem a cola quente se ficar em excesso. Mas essas 3 pétalazinhas não tampa. Aí eu tenho medo de estragar, por isso que eu prefiro colocar a cola branca, esperar um pouquinho e depois a gente faz essa viradinha. Oh, meu Deus! E... Ó lá. Uma gracinha, né? Então, eu vou deixar ela de lado aqui. Pra gente montar o que? Nosso shake, certo?
voltamos aqui pra nossa tampa, que não vai precisar de outra camada, porque eu gostei do jeito que ela ficou. Só que eu quero colocar a nossa garota aqui no nosso shake. Então eu vou escolher uma parte dela, porque obviamente não vai pegar tudo, né? Eu vou escolher uma parte assim que dela aqui, pra centralizar ela na nossa tampa. Como é que eu faço, então? Essa parte aqui, gente, a gente vai usar... Bom, o restante desse papel todo, a gente vai usar no nosso mini álbum, que é o último projeto que a gente vai fazer agora na quarta-feira. Então, essa parte, o restante a gente vai usar, os outros cards, enfim, todas as outras coisas a gente vai usar. Então, eu vou centralizar aqui a minha garotinha. E vou riscar por fora o redondo, tá? Vou riscar aqui por fora o redondo. Fiz isso, vou cortar cuidadosamente. E eu vou cortar fazendo uma margenzinha para dentro, pra ele ficar um pouco menor, tá? Então, eu não corto bem no lápis, eu corto um pouquinho pra dentro. Pronto. E aí, a gente vai vir aqui agora pra gente posicionar. Pra gente posicionar. Eu acho que eu quero a Gabizinha no meio do mundo mesmo. Com uma linha mesmo. Com florzinha. Com as folhinhas aqui, bem bonitinhas aqui. Eu tenho 2 galinhos ainda, que eu vou passar carimbeira, né, pra gente. E assim, gente, eu vou fazer 2 aqui, talvez eu faça mais uma depois. Por que mais uma? Porque a gente tem o gabarito, lembra? Quem quiser fazer mais que uma, ó, gabaritinho, a gente faz mais florzinhas como essa que eu acabei de ensinar aí pra vocês. Né? É isso mesmo, eu vou colocar eu no meio do mundo. E a minha plaquinha eu vou colocar normalmente eu coloco aqui, mas eu acho que eu vou colocar aqui. Ah, mas eu não sei se eu quero tampar, acho que não tá me incomodando aquela cabecinha ali. Eu gosto muito de colocar aqui na cantinha. Sabe o que eu acho que dá pra gente fazer? A quem incomodar, dá pra gente colocar um selinho. Eu já vou fazer pra quem incomodar, né? Porque eu não gosto que as pessoas não se incomodem. O que foi, pai? Você tá olhando a bagunça que eu faço? Essa bancada. Alguém consegue ver isso? Não, claro que não. Não tem jeito de mostrar? Na verdade, daqui do Insta dá pra ver. Pelo amor de Deus. Ó, bem aqui da pontinha, eu tirei um selinho, tá vendo? Bem aqui da pontinha, ó, gente, eu tirei um selinho. E ele vai caber aqui, porque eu vou colar minha plaquinha Viajar é Mudar a Roupa de Alma bem ali no canto. E esse selinho eu colo pra tampar a cabeça dessa garotinha, vai. Porque eu sei que tem umas aluninhas minhas
que eu não vou citar nomes, que vão se incomodar com essa cabecinha aí. Então, eu já vou colar e já vou resolver isso. E aí, o restante das decorações que sobraram, a gente vai usar no nosso mini álbum. Que ele não requer muita decoração, viu, gente? Porque ele, por si só, já é um projeto muito fofo. Então, ele não requer muita decoração. Eu deixei a malinha e a setinha pra colocar nele, né? E os elementos com fita banana a gente vai colocar, porque ele é um tchutchuquinho. Deixa eu ver. Aqui, ó. Ó. Tcharam! Eis aqui um selo. Vou falar que você mandou um oizinho, Kátia. Eis aqui um selo. Vou colocar bem aqui, ó. Pronto. E aí, aqui, eu já vou aproveitar para colar minha garotinha. Tá certo? Vamos lá. Então, pra quem não se incomodar da cabecinha, pode deixar. Se incomodou, já cola o selinho ali que vai dar tudo certo, tá, gente? Que a gente não quer ninguém incomodar. A única coisa é que depois eu vou ter que passar um vernizinho, né? E esse daqui, então, eu vou colar aqui no meio. Deixa eu apoiar aqui pra passar. Acho que depois eu vou aproveitar e já passo uma camada de verniz em tudo. Deixa eu pegar um pratinho pra apoiar aqui. Só uma vez cada na medida. 9. E aqui. Vai virar um pouquinho mais pra cá. O bom é que, como ela está envernizada, ela dá uma andada, né, gente? Olha lá, eu consigo movimentar. Quase 9. Quase 9. Pra mim já tá bom aqui. 6,5. 6,5. Tá ótimo. Vamos lá pra última do verniz. A louca do verniz, gente. Vamos dar uma secada.
Prontíssimo. Claro que quem, né, quem se incomodar com a cabecinha da menina, e até essa parte aqui pode ser feita antes também. Não precisa fazer tudo que nem eu fiz, envernizar, pra depois voltar, não é mesmo? Às vezes a gente fazendo na hora, a gente atrapalha um pouco no otimizar o tempo. Mas ela pode estar colada desde a primeira camada. Não vai atrapalhar, porque o sombreado não vai chegar aí, tá bom? Então aqui já tá limpinho, nosso shake também. E aí agora sim eu vou colar. Então eu vou colar aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar com um rolinho. Deixa eu dar só uma lixada. Vou dar uma lixadinha nessa parte. Que às vezes fica uma crosta de tinta. Passamos a cola. Fazendo dessa maneira que eu falei pra vocês, gente, essa maneira que vocês cortam um pouquinho pra dentro, aí fica perfeito, não tem jeito do papel aparecer, tá? Às vezes a gente corta muito na linha, ele aparece na bordinha. Tudo bem que aqui ainda vai a moldura é maior do que o arco. Mas sei lá, né? Sempre bom já ir cuidando dos acabamentos. Eu trouxe o branquinho, maravilhoso, pra gente usar aqui. Vou colocar um pouquinho pra não tampar muito nossa garota. Não vou colocar muito. Vejam vocês que eu, né, dei uma olhadinha se ia tampar muito. Cadê nosso acetato? Tá aqui. Sempre tem a impressão que isso pode estar mais limpo. Vocês também pensam assim? Eu acho que tá limpinho, sim. Vamos colocar aqui, bonitinho. E aí eu vou passar aqui a cola branca mais na moldurinha, né? Porque é onde vai acabar colando mais. Sem muito excesso. Meu Deus. Que coisa linda. Amei. Aí olha pra ver se tá certinho, né? Se não tá aparecendo nada da madeirinha de baixo. E aí sim, vou posicionar agora aqui a minha plaquinha. Eu escolhi a plaquinha Viajar é Mudar a Roupa de Alma. Então, eu vou passar a cola aqui. E aí, a gente vai colar nossas flores também. Aqui, como sempre, vocês sabem que, né? O toque das coisas torta. E reparem que eu gosto de colar tudo aqui neste canto. Neste cantinho. Viajar é mudar a roupa da alma.
Daí, o que nós vamos fazer aqui? Vamos vir aqui e vamos colocar o quê? Uma carimbeira no nosso... Ai, meu Deus do céu, pessoal do Insta. Desculpa. Vamos colocar uma carimbeira. Ah, achei minha carimbeira da Top. Tava aqui, ó, na minha bolsinha. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma pintadinha nela. Certo? Pintadinha. Pra ela não ficar tão... Pronto. Vou levantar agora para posicionar minhas flores. Aqui ainda não tá seco, mas aí depois que eu vou colar aqui pra gente deixar certinho isso. Mas aí depois eu dou aquela modeladinha que eu falei pra vocês, de abaixar a pétala, as últimas 3 que eu colei. Gostei assim. Então, aqui eu vou vir. Normalmente é isso, o galinho eu não colo. Colo só a flor. Deixa eu tirar daqui, né? Vocês lembram do box 2, quando eu derrubei cola a minha tampa pronta. Ó. Eu vou vir e vou posicionar assim, ó. Dou aquela apertadinha. Ah, eu acho que depois vou fazer mais uma, gente, com a minha reguinha de gabarito. Né? Talvez eu vou fazer mais uma assim. Vou fazer mais uma assim. Olha lá que gracinha. Ai, ah, amei. Um beijo, meu amor. Amei. Depois cabe mais uma aqui. Essas daqui a gente vai deixar pro nosso mini álbum. E aqui cabe, sabe o que? Um tagzinho. E aí a gente vai colocar depois uma fitinha. Então, tem um retalhinho aqui. Que a gente vai colocar ele bem aqui. Talvez não precise da flor, vamos ver. Eu vou recortar ele e posicionar aqui. Eu só vou furar lá, que nem eu fiz no nosso porta-retrato. Furar e colocar um pedacinho da minha fitinha. O outro eu usei a rosé, nesse aqui eu vou usar a marronzinha. Que eu acho que vai combinar bem aqui.
Talvez não precise da flor. Talvez só aqui já faça com uma fitinha ali, né? Certo? Bom, nossa decoração da tampa está certíssima aqui. Vamos lá. E aí eu só vou dar a dica agora. Gostou, Rita? Ficou linda, né? A menininha lá, no meio de tudo. Vou dar uma dica só da parte do revestimento que eu comentei com vocês. Que a gente cortou bonitinho as nossas cartinhas, mas não tem segredo. Basicamente a gente vai fazer o que a gente fez lá no porta-retrato. A única coisa que é legal só é dar uma olhada antes, né, no que a gente tem. Ó, por exemplo, a gente tinha aqui uma parte. Eu acho que aqui, de repente, a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Meio, meio, meio. E essas três depois a gente cola lá na nossa tampa. Inclusive, a minha dica é que vocês colhem antes de fazer a decoração, tá? Claro, aqui, imagina, a gente já fez quase 2 horas. Não por mim, mas não pra ficar tão cansativo pra vocês. Então, deixa a parte de dentro pronta pra finalizar ali por último. Deixa por dentro também já envernizado, né? Pra depois ir fazer a decoração. Então, ali depois eu colo essas 3 que me sobraram. E aí, aqui não tem segredo. É uma exposição. Essa é uma alternativa pra gente economizar no uso de papel em tudo. Então, né? É como eu falei pra vocês, a ideia do box é sempre tirar a gente da caixinha pra gente conseguir aproveitar material, abrir nossa mente, às vezes com coleções que vem menos papéis, às vezes quando a gente não tem a coleção completa, então dá pra gente criar sem usar 100% da folha, certo? Então, só pra deixar aqui registrado, não é muito diferente do que a gente fez no porta-retrato. Mas eu gosto de deixar registradinho aqui. E pasmem vocês, que eu tô colocando tudo torto, olha só. Tudo tortinho, que eu acho que tem a ver com o movimento, né, do cartão postal. Então, acho que 2 inteiros e aquelas 2 partes de sobra dá pra usar normal. Lembrem que esse daqui a gente pegou da sobra. Uma folha dessa ainda tá inteira. Se vocês quiserem usar até a tag, vocês podem. Mas o cartão postal a gente vai usar no mini álbum. Então, tem que usar a sobrinha aqui. Certo? E como eu falei aí pra quem tá chegando agora, quem quiser depois recortar mais coisinhas dos elementos, pode também recortar. E, meu Deus do céu, desculpa, pode acrescentar mais coisinhas aqui. Que bom que vocês gostaram, gente. Só tem cafifada que eu tenho a impressão que fez uma mancha ali. Eu vou ter que abrir aquele shake box. Eu tô encafifada que, ó, ele ficou meio manchado. Tá por dentro. Ó lá. Ó lá, ó lá. Ó, que linda ficou a nossa caixa. Mas eu vou aproveitar... Bom, é isso, né? Esse é o nosso finzinho da nossa caixa. Mas eu vou deixar aberto a nossa live aqui rapidamente pra eu limpar. Por quê? Acho que isso de repente pode acontecer alguma vez com vocês. E aí vocês não terem medo de fazer o que eu vou fazer. Porque, ó, tá vendo? Ele tinha ficado com vapor aqui. Ó lá, e não ia sair. Agora saiu. Então a gente não pode ter medo de desfazer.
Então, quando acontecer com vocês, do vaporzinho não sair ou ficar uma sujeirinha, não hesitem em desmontar e entregar o seu melhor trabalho, assim, tipo, se for possível salvar, certo? Então, bora lá passar cola de novo e terminar de montar. Eu tava olhando contra a luz, eu achei que a princípio era impressão minha, mas depois eu vi que não era impressão minha, que estava realmente meio fosco. Ai, minha cola de biquinho tá aqui. Agora sim. Gostou, Angélica? Que bom. Que bom, que bom, que bom. Agora eu gostei, que aquela mancha tava me incomodando. Agora eu tenho que encaixar. Vocês sejam florzinhas boazinhas. Pronto, problema resolvido. E shake que não está mais fosco. Certo? Deixar secar bem. Vou tirar já uma fotinho para compartilhar com vocês aqui no grupo. Vou furar lá em cima com o meu furador, colocar minha fitinha marrom e postar lá pra vocês. Certo, meninas? E a gente vai se falando pelo nosso grupinho. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um ótimo final de sábado e domingo pra vocês. E quarta-feira a gente tem mais, certo? Beijo, beijo. Muito obrigada pela companhia. E bom descanso.